Mas, Décio, também toda hora cai na minha frente aqui no Instagram, já te enviei isso mais de uma vez, você fazendo matéria nas Laranjeiras, né? Sim. Eu fiz também matéria nas Laranjeiras, mas nessa época, ali no começo dos anos 90, tem uma que tá rodando aí a internet já há algum tempo, que é um jogo do Fluminense, acho que é uma final de turno, se não me engano, com Edinho como treinador, com Ézio, Super Ézio, né, como artilheiro do Fluminense, o Edinho com uma camisa toda colorida. A gente fez referência a isso outro dia, o Edinho esteve aqui 2 semanas atrás e falamos dessa matéria. Ele falou, não, mas era moda, ele falou da camisa dele. E aí você tá fazendo uma passagem, Laranjeiras, tomada de gente, né, com gente pendurada no lustre. Era muito legal fazer jogo ali. Era uma várzea, né, Décio? Mas era saboroso demais, né? Exatamente, era muito legal, era muito legal. É uma pena que o estádio não possa crescer e receber jogos de novo, mesmo que fossem jogos de pequeno porte, de médio porte. Porque Mas não dá para reformar ali, adaptar às necessidades atuais e ter jogo? Você acha que seria legal? eu acho que seria o máximo se for possível, mas é que tem o palácio colado. E parece que é tombado, não tem muito pra onde crescer. Isso foi a última explicação que eu escutei, mas seria o máximo. Você ter jogo... Pô, aqui, o estádio é além dele ser numa localização histórica e maravilhosa, e você se sente ali realmente na casa do Fluminense. Aquilo é a casa do Fluminense, e aquele estádio é mágico, é lindo, né? Mas realmente, as arquibancadinhas eram pequenininhas, coladas no campo, verticais, assim, e era brabo. Eu passei várias brabas ali. Tipo você ficar eu ficava no gramado assistindo ao jogo, atrás do gol, como os repórteres ficavam. E o torcedor cuspindo na gente, porque você não vai rebaixar o Fluminense. É tipo, cara, você tá errando muito. Tipo assim, cara, eu nunca... A gente existia isso na imprensa, você não podia falar seu time e tal, então ninguém, assim, sabia que eu era Fluminense. E aí você vai lá e você tá sofrendo ali, torcendo pelo Fluminense, e os caras cuspindo, e você vê que eles cuspem, assim, você fala, ah, meu Deus, vocês não vão conseguir... Flapress! Aí, Rede Globo! Que não é Flamengo, não! Porque aí o time toma um gol, a culpa é de todo mundo. Pô, passava por isso, Passei várias vezes, que era coladinho ali, cara. E as torcidas, cara, perdeu, ficou todo mundo revoltado, né? E era um tempo em que os repórteres ficavam atrás do gol e saía gol, os caras comemoravam, né? Os repórteres comemoravam de acordo com o seu time. Tinha muito isso, comemorava. Cara... Eram tempos românticos do futebol, assim, comparados a hoje em dia. Mas, cara, não tem igual. O Fluminense ganhar um jogo, ganhar um título, que nem dessa matéria que rola no YouTube, que você citou há pouco, dentro das Laranjeiras, com o estádio lotado. Era uma coisa linda, gente, Teve uma final de Copa do Brasil contra o Inter lá em 92. Eu tava nesse jogo, cobrindo, acho que pra Rádio Tupi, se não me engano. Em 92 eu tava na Tupi. E o Fluminense ganhou o primeiro jogo nas Laranjeiras por 2-1. Isso foi lembrado agora esses dias porque fez aniversário desse título do Inter e porque o Fluminense jogou contra o Inter agora exatamente pela Copa do Brasil. Ganhou por 2-1 nas Laranjeiras e perdeu o jogo da volta com aquele pênalti marcado pelo Zé Aparecido, né? Aos 41 do segundo tempo, um pênalti que não aconteceu. E agora, 33 anos depois, o danado que fez o pênalti falou, não foi nada. Ele acabou de revelar o que todo mundo sabia desde o momento que aconteceu. Acho que foi o Célio Silva que sofreu o pênalti. Ele falou, eu me joguei. O cara que sofreu o pênalti falou, me joguei e tal. Eu não sabia dessa revelação mas dele. o primeiro jogo foi nas Laranjeiras, uma final de Copa do Brasil, apinhado de gente. Claro que é inadequado, né, fazer uma final hoje, nos tempos de hoje, nas Laranjeiras. Mas na primeira Copa do Brasil, que se não me engano foi em 91... 89, acho. 89? Acho que foi 91, Ilan, não tenho certeza. Acho que foi 89. Mas o Flamengo, que foi campeão, ele jogou várias partidas na Gávea. Mas o Flamengo não foi o primeiro campeão. Não foi, vê se não foi o Criciúma. O primeiro título do Flamengo, Hã? Que ano? 89? 89. Então esse que o Flamengo ganhou foi 91 que o Flamengo ganhou. Eu fiz vários jogos desse campeonato. Na Gávea? Na Gávea. Cansei de fazer jogo na Gávea também. Era uma... Mas eu fazia mais Fluminense. A Gávea cabia menos gente do que as Laranjeiras, porque a Gávea tem aquela única arquibancada para 5 mil pessoas e as Laranjeiras era para 8 mil, né? Isso. Então... E tinha uma época que não podia ocupar metade, que ia cair, tinha uma coisa assim. Deve ter tido. Tinha umas coisas assim. Criciúma. O Flamengo ganhou o primeiro em que ano?
90. 90, então é isso que eu tô Ganhou o falando. segundo. Meu primeiro ano de jornalismo, 90. Eu fiz muitos jogos do Flamengo nessa temporada, mas depois essa Por história isso é que o boa. pessoal viu que você era flamenguista, né, cara? Não, mas essa história é boa. Aí o que acontece? O nosso chefe de reportagem na TV Globo, que você conheceu, Alvarez. Ricardo Alvarez, falecido Ricardo Alvarez, grande Ricardo Tricolor, grande tricolor. Alvarez, era um tricolor fanático. Fanático. E aí o que acontecia? Como ele sabia que eu também era tricolor, ele me escalava pra fazer todos os jogos fluminenses que ele achava que os outros repórteres secavam. Então acabou que eu virei quase um setorista de Fluminense, embora na Globo não tivesse setorista, por causa disso. Porque o Ricardo Alvarez, ele achava que os outros repórteres secavam. Então ele, não, bota o 10 que ele não seca o Fluminense. Aí depois ele começou a botar o Sander também. Sander e também. eu, quando cheguei em 94, a gente aliviou um pouquinho. Exatamente, aí começou a ter um revezamento, porque antes era bota o 10 que ele não seca, que ele era fanático, o chefe de reportagem era torcedor fanático.